Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo mais uma vez para uma live do nosso projeto Na Mesa Certa. E hoje eu convidei o nosso grande amigo do time Holding Brasil, Dr. Milton, diretamente de Curitiba, para a gente falar desse tema de extrema importância, que é sobre a doação de bens em vida e quais são os efeitos dessa doação de bens em vida em comparação à holding familiar. Essa é uma dúvida muito comum e as pessoas sempre ficam se questionando, mas será que não é melhor? E tem gente, na verdade, que é categórico e fala, é melhor já fazer a doação, mesmo que com reserva de usufruto. Será mesmo que é a melhor forma? Mas, e o grande questionamento hoje que nós vamos botar na mesa aqui, o projeto chama Na Mesa Certa, é qual será a melhor estratégia para se utilizar quando a gente diz respeito ao planejamento patrimonial familiar? E para isso eu vou convidar aqui, né, meu convidado de honra, Dr. Milton. Dr. Milton, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Boa noite, doutora Letícia. Muito obrigado. E boa noite também aos nossos ouvintes aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar participando aqui dessa mesa. E para mim é uma honra, até porque é um tema que para mim é muito caro. Para mim é muito caro, é um tema que para nós que trabalhamos com planejamento patrimonial é um tema muito importante, muito caro. Então é uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, olha só, a gente vai iniciar a gente chama aqui de debate, é um bate-papo na realidade aqui, para a gente trazer aqui informações jurídicas pertinentes, porque as pessoas no imaginário popular, elas criam algumas, vou dizer até culturas, né? Saem na rua falando certo tipo de coisa, mas não tem aquela profundidade, uma análise melhor, fundamentado na lei, né? E os efeitos também de qualquer ato jurídico que você faça. Então, as pessoas, às vezes, de uma forma muito rasa, se eu falar assim, para passar os patrimônio de pai para filho, é melhor fazer o quê? É melhor fazer testamento, é melhor fazer doação de bens em vida, é melhor fazer holding. Então, essa resposta, ela não é tão rasa assim. Ela tem que ter uma profundidade de análise, correto? E vocês fiquem à vontade, quem está assistindo, para deixar perguntas no chat, que a gente, no decorrer aqui do nosso debate, a gente vai conversar melhor sobre isso. Doutor Milton, o que acontece? Vamos lá. O senhor fique à vontade para a gente começar a conversa aqui. Se o senhor puder falar para a gente uma diferença, né, que tem pontualmente quando, por exemplo, você vai lá fazer uma doação de bens em vida lá no cartório. Qual seria uma diferença quando você faz esse sistema de holding familiar no aspecto de, por exemplo, um efeito sobre o arrependimento, né? O pai vai lá no cartório, faz a doação de bens em vida, com usufruto, e qual que é o efeito disso e com relação à holding familiar? Qual que é a diferença que o senhor poderia já começar falando sobre a questão de arrependimento aí? Muito bem trazido, doutora Letícia. Até porque essa não é apenas uma dúvida muito comum, mas eu percebo, e a experiência mostra para nós, que no mais das vezes costuma ser uma grande arapuca, porque os pais algumas vezes são instigados, são levados pelos filhos a promoverem a doação, e esses pais, a míngua de informação, muitas vezes com a informação de que não, mas vai ficar em usufruto, vai ficar na tua posse, vai ficar contigo. Continuam acreditando que eles vão poder dispor, que esse imóvel vai continuar sendo deles, que aquela entrega, que aquela transferência, que aquela doação foi apenas de mentirinha. E um tempo depois, o que se observa é que os pais, o patriarca e a matriarca, eles caem em si e percebem que não era exatamente aquilo que eles queriam fazer. Porque a doação, embora ela seja feita normalmente com reserva de usufruto, no sentido de que o pai e a mãe continuem morando no imóvel, continuem podendo dispor da posse do imóvel, no mais das vezes, eles querem mais do que apenas a posse. Eles querem mais e eles acabam tomando conta, normalmente muito tarde, que não consegue desfazer, porque
Normalmente essa doação, ela acaba sendo, vamos colocar assim, irrevogável. Ela não pode ser desfeita, no mais das vezes. É claro que existem situações em que é possível, tal, mas vamos deixar isso para um outro momento, porque a gente costuma brincar que são aquelas situações em que acabam deixando você na mão dos terceiros, na mão de genros e na mão das noras. Então, existem possibilidades de que essa doação possa ser eventualmente desfeita, mas é preciso lembrar a quem nos ouve que esse desfazimento, né, essa devolução para os pais da doação, costuma ser um processo caro. E os pais, vai ser necessário, e é por isso que a gente costuma frisar que você acaba ficando na mão dos genros e das noras, porque vai ser necessário que, além do ok dos seus filhos que receberem doação, à medida que algum desses filhos tenha constituído família, vai ser necessário que você também obtenha o ok, a concordância do teu genro e da tua nora, porque à medida que esse filho seja casado, e no mais das vezes, Letícia, isso é importante frisar aqui para o nosso ouvinte, no mais das vezes, o teu filho não precisa nem ser casado, basta que ele tenha lá uma união estável, que ele seja amigado, basta que ele tenha uma união estável para que o cartório, para que o tabelião de notas, na hora de fazer a escritura de doação, né, novamente para o pai, para que o cartório exija que, à medida que aquele filho se identifique como tendo eu tenho uma união estável, né, eu convivo com alguém. Pronto, é o que basta para que o cartório passe a exigir também o ok daquela companheira, daquela pessoa que vive com ele. Então, é por isso que nós afirmamos aqui, né, que normalmente a doação ela se mostra, na prática, quase que irrevogável. Você fica à mercê de terceiros, Letícia. É isso que a gente observa muito na prática. Se não houver concordância dos filhos, né, que você pontuou bem o que a gente percebe, né, na vida real, esse pedido, se necessário for de forma judicial, é extremamente difícil, assim, para não dizer impossível, né? Nada é impossível, mas juridicamente a gente sabe que se arrepender do ato de doação direta lá no cartório, a gente fala, não tem direito a arrependimento, não tem. E aí, doutor, eu tenho situações muito tristes, assim, que eu já presenciei. Uma cliente minha, uma senhora de idade já avançada, perdeu o marido. Aí passou aquela situação horrível do inventário, enfim, foi muito caro, sempre aquele discurso mesmo, né? O inventário é muito caro, então já vão transferir, fazer essa doação aí para os filhos. O que ela me relatou depois, doutor Milton, é que ela se sentia em situações de até meio coagida, porque começou a aparecer uma situação de que ela estava morando de favor na casa que ela tinha doado. Ela me relatou isso. A gente ouve muitas histórias assim tristes, drásticas, porque eu sempre falo, construir um patrimônio não é coisa para todo mundo, né? Já é um exercício que é para poucos. E gente, principalmente, que recebe isso de uma forma muito fácil, são poucos que estão preparados, inclusive, para esse ato de recebimento. Entra até uma questão aí psicológica, uma questão emocional dentro da família, né? Até combinando com o que eu perguntei, doutor, a Urântia, ela fez o mesmo questionamento, né? Então, imagino que o doutor já respondeu aí. Eu quero fazer doação de bens para os meus filhos. E se eu me arrepender, posso desfazer? Ela fez essa pergunta. Então, Urântia, se desfazer de um procedimento de doação, quando você faz direto lá no cartório, é extremamente difícil, se não impossível fazer esse ato. E aí, doutor, já queria aproveitar aqui o gancho e fazer um paralelo no sistema de holding familiar, nessa questão, quando você faz esse sistema e passa, né, a gente fala até de forma figurativa para os filhos. Por que figurativa? Porque também vai ser feita uma doação, mas não vai ser feita uma doação de imóveis, correto, doutor? Não vai ser feita a doação dos imóveis em si. Mas como será que é possível se arrepender dentro desse sistema? E se o senhor quiser expor isso para o pessoal, para falar como que funciona no sistema de holding familiar, se você se arrepender do sistema, abro a palavra para o doutor. Ok. Na verdade, eu vou trazer alguns exemplos
para melhor responder a tua questão. E eu vou trazer alguns exemplos mostrando como é que funciona na doação pura e simples, porque quando a gente afirma aqui que a doação, o desfazimento da doação é difícil, quando não impossível, além disso tudo, Letícia, como a gente sempre afirma, é um processo muito... é um processo caro, é um processo moroso. E, na verdade, essa situação, por exemplo, quando a família se preocupa em fazer planejamento, isso não existe. E por que eu digo que é um processo caro, o desfazimento da doação? Porque é um processo que importa no pagamento, de novo, de todas aquelas despesas que a família acabou fazendo quando quis praticar a doação. Então, a gente está falando em tabelião de notas, a gente está falando no recolhimento de uma série de impostos e tributos. Aqui no Paraná tem FUNREJUS, tem taxa de reequipamento do Poder Judiciário, taxa de reequipamento do Ministério Público, é um monte de coisa que você paga. Além do próprio imposto em si. Aqui no Paraná nós chamamos de imposto de ITCMD, imposto da transmissão, causa morte e doação, mas aqui no Paraná, essa alíquota, com a reforma, ela já está em 8%. Então, quando a família começa a somar toda a despesa que acaba tendo para desfazer aquele ato do pai, acaba sendo muito caro. E diferente disso, Letícia, quando a família se preocupa em fazer planejamento, nada disso existe, porque, na verdade, nós estamos falando em uma alteração, nós estamos falando em uma alteração contratual. Então, é um procedimento muito rápido, sabe? E com uma despesa muito pequena. É uma taxa da junta comercial. Aqui no Paraná, hoje, esses valores estão em próximos de R$118 aproximadamente. Então, como eu disse para você, diferente da doação, é um processo rápido, é um processo, na verdade, que tem um investimento, uma despesa muito pequena. E eu sempre gosto de pontuar uma questão, Letícia, que normalmente ela não é muito levada em consideração, porque o que a gente observa na prática é que costuma haver um bom relacionamento. Normalmente as famílias criam muito bem, ou procuram criar muito bem os filhos e as filhas. Então, é raro, não tão raro assim, mas não é comum que haja discussão entre pai e filho. Os pais e os filhos se entendem. E entre os pais e os filhos, no que depender deles, essa entrega, essa doação pode ser desfeita. Mas quando você envolve terceiros nessa discussão, como nós lembramos há pouco, aí sim, como o vínculo que une esses agregados à família é diferente, a prática mostra para nós que ali costuma haver um início de discórdia. Se o litígio vai aparecer nesse desfazimento, ele está ali, junto aos terceiros. É muito comum, para quem milita na área de direito de família, é muito comum que nessa hora, e a gente costuma brincar, Letícia, que esses terceiros, esses genros, essas noras, eles nunca abrem a boca para falar em nome próprio, né? Então, nós costumamos afirmar que eles abrem a boca sempre para defender os seus filhos. Defender. Com certeza. Então, se existe a possibilidade de litígio, ele vai surgir ali, e quando a família se preocupa em fazer planejamento, você passa longe de tudo isso, porque, na verdade, você não precisa consultar ninguém. Você, na verdade, vai chamar o teu contador, você vai chamar o teu advogado, você vai chamar aquela equipe, aquele escritório que está assessorando e dizer: doutores, quero desfazer, me arrependi ou não me arrependi, eu quero redistribuir. Então, você não precisa consultar ninguém. Então, não vai haver um início de intriga. Você não vai criar intriga entre a família porque você vai estar tirando de alguém. Não, você vai simplesmente fazer o que o sistema te faculta fazer. Você tem liberdade, você tem autorização para desfazer. Então, se fosse para pontuar, Letícia, uma das grandes vantagens é essa: você vai evitar intriga dentro da família. É muito interessante essa questão. Veja bem, eu ainda não tive nenhum sistema que os pais que desejam fazer o sistema de holding familiar falam: não, eu desisti do sistema. Até porque é uma coisa, parece até incoerente. Mas veja bem, essa possibilidade de se arrepender, a gente não pode ignorar isso. Eu falo que é um dos efeitos mais interessantes se vocês comparar com você fazer essa doação direta no cartório. Porque traz até um conforto para o dono do patrimônio.
não precisar do aval dos filhos ou das pessoas que ele deseja, né, deixar o patrimônio, ele não precisar da autorização para nada, né? Ah, eu quero vender um imóvel dentro do sistema de holding, totalmente possível. Fez a doação direta lá no cartório, você não vai conseguir vender, correto, doutor? Mesmo com usufruto. E a grande diferença pontual é que no sistema, o que muda? Ele sai da... Vamos dizer que até da figura ordinária que a grande maioria dos advogados que... Gente, aqui não é desmerecendo o trabalho de ninguém, mas é que a grande massa, ela age de uma forma, né? Ela age de uma forma. E a grande maioria dos profissionais, eles estão muito habituados a trabalhar com direito de família, direito sucessório, aquele direito, assim, aquela matéria ali ordinária que a gente tem que sair do curso de direito. Agora, quando passa para um sistema que ele entra, inclusive, dentro de um âmbito que tem algumas cláusulas do direito empresarial, isso está pouco acessível para a grande maioria. Né? Então, a realidade muda quando... Primeiro ponto, que eu gostaria até de enfatizar aqui. O que muda na prática? Quando a família ela tem esse interesse, não só de... Eu queria tirar esse interesse, doutor, não só de... eu quero passar o patrimônio para os meus filhos, mas eles entendem a importância de institucionalizar o patrimônio, de deixar um legado para a família, de deixar tudo armado, organizado para que não haja esse problema, essa discussão depois. Quando as pessoas, vocês que estão aqui assistindo a gente, começam a mudar a chave, mudar o paradigma, né, do que a grande maioria das pessoas fazem, dá aquele estalo, né, a pessoa ela tem essa compreensão e vê que o que está sendo construído ao decorrer aí das décadas no Brasil de construção patrimonial é totalmente equivocado, A pessoa, ela concentra o patrimônio dela, veja que incoerência, dentro de um CPF, e o CPF tem data para acabar. Correto, doutor? E aí ela vai fazer lá uma doação direta no cartório e vai continuar fazendo o mesmo erro. Ela não vai estar resolvendo a questão de perda patrimonial, de, meu Deus, gastei todo um tempo, uma vida inteira de labuta para construir esse patrimônio, que seja, gente, a gente não fala pequeno, grande, médio, não, a gente nem está falando de números aqui, esse patrimônio. O grande desejo é que isso se perpetue na família e ela continua fazendo o mesmo erro, que é ir lá no cartório fazer uma doação para os filhos. Né? Então, assim, quando você sai da via ordinária, comum, eu costumo dizer, doutor Milton, que é o efeito manada, né? Todo mundo faz, eu vou lá e faço igual. Você entende que existe uma benesse que ela até ultrapassa a questão só tributária, né? Tem os efeitos, direito de arrependimento, os donos do patrimônio, só para fechar com chave de ouro a questão do arrependimento, eles vão poder administrar isso da forma que eles bem entenderem, né? Não vai ter que ter aval de genro e nora e tudo vai... Se você for pensar, doutor Milton, racionalmente vai manter como deve ser, né? Quem constrói patrimônio é que deve usufruir. Os herdeiros só vão existir no dia que os donos do patrimônio estiverem mais aqui, correto? Então, assim... eu vejo como um grande tendão de Aquiles quando você faz a doação do bem direto no cartório, doutor, que você está fazendo uma antecipação de planejamento sucessório muito mal arranjado. A verdade é essa. O efeito da doação, né, doutor, tem um efeito muito drástico. Eu queria pegar um gancho nessa expressão que você trouxe, muito mal arranjada, porque para a grande maioria das famílias, para aqueles que não fizeram, para aqueles que estão pensando em fazer, porque, no mais das vezes, os problemas que aquelas famílias que fizeram doação enfrentam são problemas que eles não são
eles não são divulgados. A família que está enfrentando uma determinada situação, ela não faz questão, na verdade, de sair contando para todo mundo qual é o problema. Olha, eu arrumei um filho fora do casamento e agora me arrependi da doação. Ninguém sai propagando isso, né? Então, é por isso que a família brasileira desconhece. Nós temos um exemplo aqui que ele se repetiu por mais de uma vez aqui na nossa experiência profissional, doutora Letícia, daquele cidadão daquela cidadã que enviuvou e já pretendendo não mais passar pelas dores do inventário, seja porque ele perdeu a esposa, ou seja porque a esposa perdeu o marido, ele já quis evitar e já antecipou, já doou tudo ao filho ou aos filhos, né? Mas é muito comum que a vida ela é muito dinâmica, e nesse sentido a vida é linda. É muito comum que, passado aquele momento de dor, né, esse viúvo ou essa viúva, de certa forma, redescubra. Nós temos um exemplo aqui no escritório que me marcou. É muito comum que esse viúva, essa pessoa que naquele momento, à medida que tenha perdido... eu não vou trazer o nome dessa pessoa, mas esse nosso cliente, ele perdeu a companheira de toda a vida dele. E a única namorada que ele havia tido, enfim, a companheira de toda a vida. Perdeu. E à medida que ele tenha perdido a companheira de toda a vida, ele quis ir junto com ela. Ele não via mais sentido em viver. Ele ficou muito desgostoso com a vida e até por conta dessa dor, não só da perda, mas da dor no inventário, ele já resolveu entregar tudo para o filho. Mas, linda como a vida é, esse nosso cliente, em dado momento, e não me pergunte o que ocorreu, mas em dado momento, ele redescobriu a vida. Redescobriu a vida, ficou remoçado, voltou para a academia, voltou a pintar o cabelo, voltou a praticar tênis, e como é da vida, ele encontrou também uma jovem senhora por quem ele se namorou. Se namoraram, foram morar juntos, e como é da vida também, acabaram encomendando um rebento, um temporão. Ele acabou sendo pai novamente. E veja, essa é uma situação absolutamente normal. Absolutamente normal nos escritórios que trabalham com direito de família. É absolutamente normal. E nesse exemplo que eu estou trazendo para você, Letícia, esse pai vai ter muita dificuldade, até porque o filho já havia recebido tudo em doação, esse filho já havia casado, e esse filho já havia dado um neto para ele, e a nora desse nosso cliente, a nora não se entendia com a atual companheira. Então, na verdade, tudo isso se somou para que se causasse uma grande discórdia naquela família. Uma questão que foi resolvida nos tribunais depois de 4 ou 5 anos, né? Houve muito desgaste, houve um investimento considerável ali para que essa situação pudesse ser resolvida, e aquilo. Se já havia um mal-estar ali, pelo fato dele ter voltado a casar depois de muita idade, esse litígio só foi aflorado com essa situação toda. Então, e é por isso, Letícia, que eu fico muito à vontade para participar, para aceitar esses convites, para nós estarmos aqui mostrando para a família brasileira que não precisa ser assim. Embora a grande maioria da família brasileira não conheça uma alternativa para isso, é muito comum, acho que você deve ter passado por isso também, é muito comum que você, à medida que você apresente para o teu cliente que há alternativas, ele olha para você: mas, doutor, é verdade? Eu achei que o inventário fosse um karma do qual eu não pudesse me livrar nunca mais. Eu acredito que a gente necessariamente tivesse que passar por isso. E você mostra para a família brasileira que não, que existem alternativas, né? E é muito fácil mostrar, exemplificar essas alternativas, porque você mostra para essas famílias que aquelas pessoas para as quais o inventário seria mais impactante, ou seja, aquelas pessoas que mais têm a perder com o inventário, essas pessoas, essas famílias não se sujeitam a passar pelo inventário. Elas fazem planejamento, elas sabem disso, né? Elas se asseguram. Então, isso. Essa é uma das questões assim que me faz ser realmente apaixonado por planejamento patrimonial, Letícia. Você mostrar para a família brasileira, você mostrar para o teu cliente que não precisa ser desse modo. Existe um modo muito mais inteligente, muito mais econômico, né? E um modo que traz muito mais tranquilidade e paz de espírito à família. Com certeza. Essa é a grande questão, doutor.
Porque a gente, quando está aqui na labuta do dia a dia, a gente vê muita história negativa. E chega às vezes a dar uma agonia, quando você fala assim, meu Deus, eu preciso falar isso para as pessoas. Preciso... Isso é a minha missão de vida. Eu preciso explicar que existe uma saída que quando... porque, doutor, eu falo assim, ó, para mudar um paradigma de uma família, não é um processo rápido. Às vezes ele é um pouco lento, mas tem que ter o... Como que eu vou falar? O corajoso, né? Tem que ter o que toma o partido e fala, eu vou mudar a situação da minha família daqui para frente. Do que vir para frente vai melhorar, melhorar, melhorar. E é aquela pessoa que ela tem uma mudança de pensamento e fala, eu quero deixar um legado. E sempre tem que ter o primeiro, alguém tem que começar com isso, né? E dá uma satisfação muito grande, assim, pessoal, eu falo até profissional, quando você faz um sistema desse para a família e sabe que isso aquele patrimônio vai perpetuar, né? E ele vai servir como amparo para uma base para que aquilo, né, se for desejo dos descendentes, aquilo for só aumentando, não perder patrimônio. Porque inventário, gente, não é incomum. Se vai passar por inventário, se ter uma perda patrimonial de 20%, de 40%. A gente vê na prática, a hora que bota na ponta do lápis, doutor, tem coisa mais comum do que ter que se vender alguma parte do patrimônio para fazer o inventário? Porque os filhos, os netos, enfim, quem vai receber, assim, não tem dinheiro para pagar o inventário. Não é segredo isso para ninguém. Né? O triste, o quão caro é o inventário e que raramente os herdeiros estão preparados para essa pancada de gastos. Né? Então, o mais triste que a gente observa na prática é que a família brasileira, de certa forma, ela tem de antemão a informação de que inventário é um troço caro, é um troço demorado, e ela já tem vários exemplos de famílias que precisaram vender. Então, por mais triste que seja, porque aquilo, você tem notícia, você já ouviu falar de que a família teve que vender, então se alguém chegar e disser para você, olha, os herdeiros lá, os filhos do falecido, olha, vocês vão ter que vender, eles até vão aceitar, eles vão aceitar de certa forma, de forma assim, razoavelmente tranquila essa situação. O que eles não têm muito claro, Letícia, a experiência mostra para nós, o que eles não têm muito claro é a perda, é o deságio, é o valor que eles vão perder numa eventual negociação que envolva esse imóvel. Então, e é por isso que eu digo que esse trabalho que os advogados que atuam na área de planejamento fazem é um trabalho fantástico, porque nós levamos para a família essa informação, porque não basta você ter a noção de que talvez futuramente você precise vender o imóvel. É preciso que você tenha a noção de que a venda daquele imóvel, você pode perder ali até 20%, em algumas situações até mais, do valor daquele imóvel, porque ele não vai ter documento, ponto. Então, com essa notícia de que, além de toda a despesa que o inventário gera, se você somar essa despesa mais 20% do imóvel que os seus pais possam deixar para você, e a família começa a calcular, começa a ter em mente esses números, isso começa a dar um desespero muito grande, porque normalmente a gente está falando de uma quantia significativa, sabe? 20% de um imóvel, normalmente é algo significativo, não é algo que foi construído, não é algo que caiu de graça, é algo que envolveu muito trabalho dos pais, né, os pais sacrificaram, abriram mão de muita coisa para deixar aquilo para os filhos, para que 20% daquilo se perca, né? Se perca com base em falta de informação. Tá? Então, eu queria, Letícia, eu estou observando aqui que algumas das pessoas que deixaram mensagens para nós aqui estão perguntando a respeito do que ocorre se a dona Terezinha, acho que deixou aqui, o que acontece se o filho morrer antes do pai? Tem alguma diferença na holding? Essa é uma situação muito, 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 muito bacana para a gente esclarecer aqui. Eu queria ver se você quer ajudar a dona Terezinha com essa questão. Sim, olha só. O que acontece se o filho morrer antes do pai? Tem alguma diferença na holding?
eu vou tentar interpretar o que ela quis perguntar, mas vamos lá. Você faz o sistema de holding, você tem a segurança, você pode colocar cláusulas lá específicas de que aquelas cotas que foram doadas, né, como atos ali necessários para evitar o inventário, é importante a gente falar isso, porque esse evitar o inventário, gente, não é simplesmente você pejotizar o patrimônio. Então, isso é bem interessante ter isso em mente. Fez o ato de doação, você coloca uma cláusula que a gente chama de reversão, que se o filho falecer antes do dono ali do patrimônio, as cotas elas voltam para os pais. Isso é uma segurança para que terceiros não alcancem esse patrimônio, né? Porque se você deixar isso ao acaso, o que acontece, né? Se não colocar, por exemplo, uma cláusula de reversão, esse bem doado, né? Que seja a cota, que seja o bem imóvel, ele vai passar a pertencer ao patrimônio particular do seu filho, né? O patrimônio ele que iria para inventário. Não sei se eu me expressei bem, mas se você não fizer isso de forma organizada, com assessoria, né, de profissionais habilitados para fazer esse sistema que ele seja redondo, se você simplesmente fazer uma doação, se o seu filho falece antes, esse patrimônio vai fazer parte do acervo dele, que, consequentemente, vai ser feito o inventário da parte dele. Agora, dentro do sistema de holding, é possível você reverter essa cota se o seu filho falecer antes que você. E, consequentemente, vai ser... Deu um ecozinho aqui. Eu não sei se a dona Terezinha, eu falo dona Terezinha é minha amiga, eu chamo ela de dona Terezinha, eu me senti à vontade. Senhora Terezinha Oliveira, se a senhora estiver aí assistindo a gente, deixe um comentário se você compreendeu. Então, a grande diferença no sistema de holding é que você pode voltar com essas cotas para o dono do patrimônio se o filho falecer antes, né? Por uma fatalidade, não seguir a ordem que a gente deseja, né? Essas cotas que foram doadas ali para ele volta para os donos do patrimônio. É essa questão pontual, né? Agora, eu não sei se... Doutor, tem algum comentário a mais? Eu acho que foi a pergunta, a dúvida dela, né? Eu acho que o que era importante a respeito dessa questão você trouxe, Letícia. Eu acho importante. Eu gosto muito quando o nosso cliente ele tem aquela ideia que, à medida que ele resolva por fazer planejamento, o sistema vai ser criado, na verdade, para atender à vontade dos pais. E é pensando só nos pais, é pensando nos pais e não nos filhos que nós vamos montar esse sistema. Então, por exemplo, à medida que o pai e a mãe cheguem para nós e digam, olha, nós vamos montar um sistema aqui, e à medida que qualquer um dos meus filhos aqui morra, qualquer um dos meus filhos falte antes de nós, eu quero que esses bens que eu estou doando a ele voltem para nós aqui, para que a gente decida sobre o que fazer. Em sendo essa a vontade dos pais, desse modo vai ser feito. E isso dá uma liberdade muito grande, Letícia, para que, por exemplo, que você pode até me dizer, mas poxa, eu já ouvi isso. Mas, poxa, doutor, eu acho que não está certo, né? Porque, afinal, já havia sido doado para aquele filho. E aquele filho já voltou a constituir família. Então, aquela família, na verdade, já dependia, ou já planejava, ou já contava com aquela doação. Então, não é... Então, no momento em que a família daquele filho que acabou faltando, no momento em que a família daquele filho que acabou indo mais cedo passa por uma dor tão grande, não é justo que venham os pais, venham os avós e tirem daquela família, além daquela perda, né, além da perda, que a família ainda perca o que havia sido antecipado pelos avós, pelos pais que doaram para o filho falecido. Mas veja, eu gosto de deixar a família tranquila nesse momento, porque em sendo da vontade dos pais que receberam novamente, que trouxeram novamente para eles o que havia sido antecipado para aquele filho que faltou mais cedo, é plenamente possível que nesse momento esses pais possam novamente doar. Olha, meu filho faltou, mas meu filho já havia constituído família. Então eu tenho aqui uma nora, que hoje é viúva, eu tenho aqui um neto,
que perdeu o pai mais cedo. Então, é perfeitamente possível que esses pais resolvam por, na verdade, novamente fazer a doação para a nora, ou fazer a doação daquela parte dos bens para o neto. Então, eles têm essa liberdade para novamente redistribuir esse patrimônio da forma que eles entenderem por bem, sabe? Inclusive de uma forma que possa ser muito mais inteligente. E a grande vantagem, e aqui a gente já está entrando em detalhes, mas eu costumo pontuar para os nossos clientes, Letícia, que talvez uma grande vantagem dessa alternativa que os pais têm de trazer novamente para eles e redistribuir, seja evitar que a família do filho falecido tenha que passar por um processo de inventário, no sentido de decidir o que vai ficar para a viúva, o que vai ficar lá para os filhos que perderam o pai. Então, não, essa família não precisa passar por um novo tormento de inventário, muito pelo contrário. Os pais que criaram todos os sistemas vão ter a faculdade de redistribuir da forma que eles entenderem por bem. Então, essa alternativa, inclusive, livra aquela família de precisar gastar com o inventário naquele momento. E eu tenho certeza, né, pela experiência que a gente observa aí, que os pais, assim como eles tomaram a melhor decisão uma primeira vez, quando for chegar nesse momento de novamente redistribuir o patrimônio da melhor forma, da forma que melhor atenda os interesses daquela nora, viúva, ou daquele neto que ficou sem pai, esses pais vão ser inteligentes a ponto de redistribuir esse patrimônio novamente. Então, talvez essa, Letícia, seja uma das grandes vantagens quando a gente fala em planejamento patrimonial da família. Doutor Milton, o senhor abordou uma questão muito importante, porque esse sistema de holding familiar, ele não é um sistema que você simplesmente faz e ele acabou. Como você mesmo pontuou na situação lá do seu cliente que perdeu a esposa da vida inteira, a vida ela é flutuante, a vida ela tem muitos eventos. Dentro dessa estrutura que a gente chama de planejamento, a gente, claro, parte de um ponto de partida, né, de um início, que é a situação fática, a situação familiar, a situação patrimonial daquelas pessoas naquele momento. Mas tudo muda daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Então, vamos usar uma analogia aqui. O sistema de holding familiar, ele é um organismo vivo, né? A grande questão é que você consegue estruturar isso de forma muito organizada, repetindo, dentro de uma dinâmica possível que é dentro de que foge da via ordinária, que só é de direito sucessório, mas também de direito empresarial. Então, sabe o exemplo que o doutor deu, que foi lá, já doou o patrimônio para o único filho que tinha, e depois ele se casou, teve outro filho? Olha todo o desgaste que acontece na prática, né? Aí você tem que, muitas vezes, judicializar, discutir tudo isso. Se tivesse tudo dentro de um sistema de holding, o cenário seria completamente diferente. Primeiro que ele não ia ter que nem pedir bênção para filho para incluir o outro filho, né? Assim, bênção ele não ia ter que pedir. Então, existem formas de você ir estruturando e organizando seu patrimônio no decorrer da vida, né? Que a gente não tem bola de cristal, né, doutor? Nem nós. É engraçado, a gente atende pessoas de todo jeito, né? Outro dia eu atendi um casal que a mulher foi muito pontual, a preocupação dela. Mas e se eu me divorciar dele? E aí, como é que vai ficar? Aí você tem que entrar, claro, na questão profissional, mas não tem como a gente prever todos os eventos futuros. Mas, com certeza, você tendo consciência a proposta, né, as possibilidades, a ferramenta de holding familiar que ela proporciona, são muitas benesses se você comparar isso a uma doação direta. Você faz lá no cartão. Né? Muito bom, muito bom. Não, eu acho que você fechou com chave de ouro a resposta a essa questão. Dentre as questões que foram deixadas para nós aqui, Letícia, me chamou a atenção essa questão deixada aqui pela Viviane do Rocio, porque essa é uma questão que ela tem sido, de 1 ano e meio para cá, ela tem sido muito recorrente.
mas é muito comum nas redes sociais, porque só se fala em reforma tributária, reforma econômica, e realmente o nosso cliente, ele tá antenado, ele está preocupado, ele está ciente do que está ocorrendo em Brasília. Ele já sabe, a grande maioria já sabe que, na verdade, houve a aprovação de uma reforma tributária, uma reforma política, uma reforma econômica, que, na verdade, mudou. Dependendo do estado em que você mora, por exemplo, para o Paraná, né, para a família paranaense, essa reforma ela trouxe um presente gigante, um presentaço. Aumentou em 100% o valor. Aumentou em 100% o valor da alíquota da doação. Olha que presentaço o Paraná recebeu. Então, essa é uma preocupação muito atual das famílias que nos acompanham. Eu queria só começar aqui, talvez você possa depois trazer mais alguma coisa. Eu queria deixar aqui a dona Viviane do Rocio tranquila, Viviane, porque, sim, essa reforma mudou muita coisa, ela meio que deu uma padronizada na alíquota do imposto da herança no Brasil todo, mas eu queria deixar você tranquila, dona Viviane, que para quem faz planejamento, essa reforma, ela, como é que eu vou explicar para você? Existem mecanismos para que nós consigamos fazer com que as famílias não sejam apanhadas por essa reforma. Claro que tem reflexo, mas eu consigo afirmar para você que aquelas famílias que se dispõem a fazer planejamento, o valor que elas vão pagar a título de imposto de doação, imposto de herança, ele é muito menor. Mas é muito menor do que aquele que é pago quando a família é apanhada pelo inventário. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui a respeito de como se dá esse pagamento a menor, mas isso tudo é reflexo da construção do sistema, Viviane. Então, sim, o sistema de planejamento, ele permite ainda que a família brasileira continue tendo uma economia gigantesca, assim, quando você compara esse sistema. Eu acredito que até a gente vai ver isso um pouco mais à frente ali, ainda hoje, mas quando você compara a economia propiciada pelo sistema de planejamento com a doação ou com o inventário, por exemplo, não se compara. A economia, ela ainda é gigantesca, Viana. Eu queria deixar você tranquilo em relação a isso. Doutor, eu vou abrir aqui a oportunidade, porque é uma dúvida mais pertinente, né? As pessoas ficam, mas e a economia tributária tem muita diferença? Tudo. Claro, a gente tem uma responsabilidade aqui de passar informações corretas. O que acontece? Quando você vai fazer um trabalho de forma responsável, você tem que fazer análise da família, né? Se tem filho fora, tem que fazer toda essa análise, e do patrimônio também, como foi construído esse patrimônio. A gente faz esse trabalho através de um croquis, correto, doutor? Até porque a pessoa ela tem que ter ideia de quanto vai custar implementar, enfim, para ela poder se planejar ou se organizar financeiramente para poder adotar ou não. E aí eu trouxe aqui, para a gente até traçar um paralelo, o doutor me disponibilizou, claro, para salvaguardar a identidade dos clientes, a gente não vai expor nome, mas eu vou trazer um quadro comparativo aqui para vocês, dentro de uma realidade de uma família que o doutor atendeu no Paraná. Tá? Doutor, eu vou abrir aqui, aí se o senhor fica à vontade para poder comentar aqui, eu vou tirar o comentário da Viviane sobre esse quadro comparativo aqui de uma família que foi feito o croquis para as pessoas começarem a ter ideia aí do número. Doutor, não sei se o senhor recorda, mas eu peguei lá o croquis que o senhor me passou, o patrimônio dessa família era de 10.400.000. Aí, senhor, fique à vontade para mostrar os números aí para o pessoal. Correto. Veja, para essa família, à medida que essa família não tivesse se programado, não tivesse se preparado, não tivesse planejado e fosse surpreendida pelo inventário, nós estimamos, com base aqui na tabela da Corregedoria do Estado do Paraná e também com base nessa alteração, nessa majoração da alíquota, que a despesa média que essa família paranaense teria com esse inventário seria alguma coisa próxima de cerca de R$1,5 milhão, alguma coisa muito próximo disso, um pouco a mais, um pouco a menos. Nós mostramos para essa família também, doutora Letícia, que embora a doação seja
uma alternativa que, à primeira vista, e foi o que eu vi, mas ela é bem mais barata. À medida que você compare com o inventário, em razão de não necessariamente ter as despesas com honorários advocatícios, a doação, quando você compara ela com o inventário, sim, o valor dela é menor. Ela é cerca de 35% menor. Mas mesmo assim, doutora Letícia, quando a gente compara com patrimônio quando a gente faz essa análise com um patrimônio de cerca de 10 milhões de reais, não me recordo agora, mesmo assim, essa doação aqui no estado do Paraná, o valor dela é muito alto. É muito alto. Isso aqui envolve quase 10% do patrimônio deixado. Então, a gente está falando aqui no Paraná de cerca de quase 1 milhão. A gente está falando em aproximadamente 960 mil reais. E nós precisamos lembrar para as famílias paranaenses, e depois você vai poder falar se aí no Mato Grosso a situação é muito diferente, Letícia, aqui, desses 957 mil reais, a maior parte desse valor, ou seja, 8%, porque a alíquota da doação aqui no Paraná já é 8%. Então, a maior parte desse valor, quase 90% desse valor, é um valor que você vai precisar recolher ao estado do Paraná numa vez única. Eu até, algumas pessoas que lembram, doutor, mas é possível parcelar? Sim, aqui no Paraná você pode até parcelar em 20 vezes, mas o parcelamento aqui, ele importa em uma série de acréscimos, ele importa em uma série de juros, enfim, o parcelamento não costuma ser uma boa alternativa. Então, com um patrimônio de pouco superior a 10 milhões de reais, você vai gastar aqui no Paraná quase 1 milhão de reais. E desse quase 1 milhão, mais de 800 mil é só a ser recolhido, para ser recolhido uma vez única a título de imposto de doação. Quando você compara, então, essas despesas, Letícia, com o sistema de planejamento, talvez a gente não tenha entrado em detalhes, mas o sistema de planejamento, ele não importa num sistema único. Pode ser que, na verdade, haja necessidade de um sistema, a indicação seja um sistema um pouco mais simples, a gente chama de uma célula. Pode ser que, na verdade, haja necessidade de um sistema um pouco mais complexo, que propicie um pouco mais de economia para a família, a gente chama esse sistema de 2 células. E pode ser, Letícia, que, na verdade, o sistema mais indicado para essa família seja um sistema um pouco mais complexo, e a gente chama de 3 células aqui. O importante, independente de qual venha a ser o sistema adotado pela família, o importante é que as famílias observem que esse sistema, de um modo geral, Letícia, muita economia quando você compara com os valores aí exigidos no inventário e doação. Então, a gente fala em economia superior a 90%. Então, você mostra para o cliente que, além da economia propiciada ser gigantesca, a gente está falando em mais de 90%, além dela ser gigantesca, doutora Letícia, existe ainda um detalhe que é muito importante ser pontuado aqui. Existe a possibilidade de que a família ela se programe, ela se planeje e resolva, olha, eu, ao longo do ano de 2024, vou fazer o meu planejamento patrimonial. Eu vou procurar pelo meu advogado, eu vou procurar por um profissional especializado, vou entrar em contato com ele, vou me programar, vou entrar numa espécie de acordo para que, enfim, aqui no Paraná, a gente tem muitos dos nossos clientes vivem do agro e a família que vive do agro, ela tem uma economia diferenciada. Ela vive de algumas receitas pontuais ao longo do ano, normalmente acompanhando a safra. Aqui é igual, doutor, todo mundo é na safra. Então, é muito comum que a família se programe e ela venha fazer esses pagamentos de acordo com a safra também. Então, é isso. Novamente eu pontuo aqui, talvez um dos grandes diferenciais do sistema de planejamento patrimonial, doutora Letícia, seja essa possibilidade da família se programar e fazer com que o sistema de planejamento ele se encaixe no orçamento daquela família. Isso não tem preço. Doutor, uma coisa que outro dia eu estava fazendo uma planilha de custos assim do inventário, e aí você vai fazendo a conta e a gente
percebe que a gente coloca até um cenário muito favorável. Porque quando você não entra com o inventário no prazo, ainda tem uma multa. Eu nem coloco isso. Então, assim, quando a gente bota na ponta do lápis e vai para matemática, é muito triste. Então, assim, se duvidar, pode ter perda patrimonial até de 50%. Porque é muito caro. E aí, eu fazendo a planilha e tal, e a pessoa, mas ela questionou. Eu falei, olha, eu não coloquei nem a questão da multa aqui. Porque se não entrar com o procedimento do inventário dentro do prazo aqui na nossa legislação estadual, doutor, é até 180 dias, né? Então, vamos arredondar 6 meses, tem que abrir o inventário, senão você vai pagar multa. E essa abertura do inventário é para começar a pagar imposto. Né? Então, assim, não tem benevolência nenhuma, não tem cafuné na cabeça, entendeu? Então, diferentemente do sistema de holding, quando você começa, né, por exemplo, tem um número em mãos, você consegue ter essa questão do planejamento mesmo, até para ir implementando, né? É uma questão mais tranquila. Uma coisa que eu gosto muito desse trabalho, doutor, é a tranquilidade, sabia? Porque, gente, a coisa é que só a gente que vive no dia a dia. Lembro uma vez que fui atender um rapaz, foi bem na época da pandemia, que a época da pandemia para mim foi uma escola, assim, de coisas ruins, né? Mas de todo aprendizado eu falei, eu preciso tornar esse momento muito ruim, de coisas ruins que aconteceram no escritório, para trazer alguma luz, né? Então, doutor, eu moro em uma cidade que não é tão grande. Aqui hoje, sei lá, tem por volta de 80 mil habitantes. Beleza. Então, eu sou de uma cidade que eu conheço muito pessoal quando começou a cidade. Teve uma semana aqui que faleceram 4 pessoas que eu conhecia. Então, assim, foi muito drástico. E foi um momento também, igual eu falei, aí chegava lá os irmãos, um casal de irmãos. Meu pai tem uma fazenda, né? Não é grande produtor, mas tem uma fazenda lá de 400 hectares. Beleza. O valor de mercado dessa fazenda. Aí começa. Porque a gente sabe, né? A má notícia que a gente tem que dar para esses herdeiros que não tinham ideia de como funciona o inventário. A Secretaria de Fazenda, gente, não quer saber. Ela vai querer saber o valor de mercado do patrimônio e cobrar imposto em cima do valor de mercado. E a cara de surpresa das pessoas, você fala. E aí você fala, eu não falei nem o valor dos meus honorários ainda. E a história, por exemplo, dessa família é muito ruim. Eles tiveram que esperar ali. Não tiveram que esperar. Eles ainda estão esperando todo o recebimento da safra para poder custear o valor do inventário. E eu estou contando. Não, a projeção deles era 5 anos de safra para pagar o custo do inventário. Você pontuou uma expressão, Letícia. Você pontuou que, na verdade, o que você gosta desse trabalho que você desenvolve é a tranquilidade e a paz. Você falou em tranquilidade, acho que foi essa expressão que você usou. À medida que eu pudesse também aqui buscar uma expressão para exemplificar a satisfação e o serviço, a satisfação pessoal e, na verdade, o que a gente entrega, o serviço que nós entregamos para o nosso cliente e o que ele conquista a partir disso tudo, eu vou trazer um exemplo aqui que eu ouvi eu vou trazer uma expressão que eu ouvi de um cliente que foi atendido por nós e agora, meados do ano passado, ele teve aqui, na verdade, ele veio tomar um café conosco. O seu Moacir veio tomar café conosco e daí nós conversávamos dele, doutor, veja, eu não vou discutir, na verdade, o quanto eu economizei naquele dia em que eu acabei participando de uma live sua, em que eu acabei, na verdade, participando de uma sessão de viabilidade, e nós acabamos, então, contratando o serviço escritório. Eu não vou discutir quanto eu economizei, porque eu sei que eu economizei se eu tivesse que deixar inventário. Economizei, mas não é disso que eu estou falando. Talvez o grande ganho, a grande conquista que eu tenha tido para minha família não tenha sido nem o econômico. Talvez a grande conquista que eu tenha tido tenha sido o que ele chamou de paz de espírito. Então, eu fiquei com aquela expressão na minha cabeça e eu acho que é isso, Letícia. É isso que nós entregamos para o nosso cliente. Nós entregamos para o nosso cliente paz de espírito. É isso que o sistema de planejamento traz a ele. À medida que você sabe que a tua família, numa eventual ausência sua, ela não vai sair
desesperada, naquele momento de dor, precisando procurar por um advogado que venha fazer inventário, ela não vai precisar ficar correndo para mim. E daí, você, quem que vai pagar esse negócio? Quem que vai assumir esse encargo? Quem que vai ser o inventariante? Quem que vai precisar pagar? Quem que vai pagar o advogado? Nada disso é mais necessário. Então, essa expressão do seu Moacir, naquela tarde em que eu tomava café com ele, ficou muito clara na minha cabeça. Planejamento patrimonial entrega isso para as famílias brasileiras, entrega paz de espírito. Letícia. É muito engrandecedor. Doutor Milton, eu adorei a live, espero que o pessoal que esteja assistindo a gente, acompanhando a live desde o início, tenha gostado também. Hoje, o tema, né, a grande questão. Doutor Milton, essa pergunta sobre se vale a pena a doação de bens direto no cartório ou a holding, eu respondi umas 3 vezes por semana, tem gente que questiona isso. Então, a gente tentou trazer aqui os efeitos de uma doação. Você pega e faz uma doação em vida, direto no cartório. A gente pontuou algumas questões sobre o arrependimento, sobre os efeitos, inclusive, negociais, né? A pessoa, ela, mesmo com o usufruto, a pessoa que faz a doação, o pai, a mãe, ele perde os plenos poderes sobre o bem. Ele não, por exemplo, se ele quiser vender esse patrimônio, não tem acesso a fazer isso. E os outros efeitos, até de organização do patrimônio dentro da família, né? Essa conversa preliminar, que ao contrário de uma doação, se acontece algum ato, depois tem um outro filho. Então, todas essas consequências, quando você faz essa doação lá direto do cartório, eu sempre falo, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Muito bem o que você está fazendo. Porque, no final das contas, para evitar esse efeito manada, a gente vem aqui e reforça muito isso, porque para você não ir né, naquele espírito até, que eu digo, até meio aventureiro, em se desfazer de parte do seu patrimônio, porque nada mais do que é isso. Você vai, às vezes, poder usar lá, vai poder alugar, mas você perde, eu falo, estanca o seu poder de negocial até, né, doutor? Quer fazer negócio com um bem que você já doou, é um problemaço, né? Um problemaço. Na prática, a gente presencia esse tipo de coisa. Mas, doutor Milton, muito obrigada por dispor do seu tempo aqui com a gente. Espero que a gente possa fazer outras lives juntos, a gente pode tratar de outros temas. E vocês, pessoal, que segue aqui o nosso canal, depois eu vou ter que, inclusive, editar ali e colocar o canal do Dr. Milton. Fiquem à vontade, deixem aí nos comentários se vocês querem sugerir outros temas, que a gente, sempre que possível, né, Dr. Milton, a gente quer trazer essa informação, que tem vários, né, vários aspectos. Quando a gente fala de holding familiar, tem muitos aspectos a serem tratados, a gente está tratando de um único aqui, mas deixem suas dúvidas que a gente, no decorrer do ano, vai com certeza fazer mais lives, né, Dr. Milton? Sim. Novamente, agradeço pela oportunidade. É um tema aí que, como eu trouxe no início, é um tema apaixonante e há muitas questões. Então, agradeço, fico à disposição e vai ser um prazer poder voltar a conversar com você e com a tua audiência, Letícia. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, até logo. Boa noite a todos.